TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça. Programa de saúde gravado onde não tem como você participar. Você já sabe que é no sábado, sempre a partir de 1 da tarde. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você, telespectador, um programa de saúde ao vivo. E ao vivo, você já sabe, você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida, nesse dia habitual, que é terça-feira, nesse horário, que já é marcado nas noites aqui de Divinópolis, sempre a partir de 9 da noite. Você pode interagir conosco fazendo o seu questionamento. Nesta terça-feira, que é 14 de dezembro, não estamos oficialmente ainda no verão. Estamos ainda na primavera, mas as temperaturas estão elevadas. Agora há pouco começou a cair uma chuva fina, relativamente fina, aqui no centro da cidade, e há uma expectativa de tentar abafar um pouco esse calor. Eu não posso perder tempo. Vou apresentar agora a minha entrevistada desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2021, eu recebo a médica oncologista doutora Aline Lauda Freitas Chaves. Doutora Aline, muito boa noite. Prazer recebê-la aqui. Eu disse pela primeira vez em 2021 e eu acertei, mas você já esteve conosco em outras oportunidades. Prazer. Olá, Samuel. Uma honra estar aqui na TV Candidez, aqui no Amostra Grátis, nesse programa que já é uma tradição, né, para a gente discutir as questões de saúde e, na minha situação, questões relacionadas ao câncer. É sempre bom vir aqui, esclarecer. Estou à disposição para a gente bater esse papo. Bacana. Já tinha um bom tempo que a doutora Aline não vinha aqui. Isso perto aí de quase 3 anos. Quase 3 anos. 3 anos, é. E eu gosto sempre de saber aqui um pouquinho, antes da gente entrar no tema do profissional que aqui está, como é que foi a visão da médica Aline Lauda com relação à pandemia? Como é que você viu e está vendo, para muita gente está postando que nós estamos no fim da pandemia, daqui a 3 meses estaríamos completando aí 2 anos de pandemia oficialmente aqui no Brasil. Como é que você enxergou esses quase 22 meses? Existe a questão médica da pandemia, a Aline médica da pandemia, que realmente foi uma situação muito desgastante para todos nós. Existiu, como todos ficaram com medo, nós também tivemos os nossos medos, as nossas inseguranças, uma doença nova que a gente não sabia como ela iria evoluir. Mas existiam fatores bem... e essa é a parte médica. E o fator pessoal, que é o que você sentiu, que o telespectador sentiu, que foi a questão do medo, que foi a questão de ter que ficar restrito dentro de casa, que nós também, a gente saía para trabalhar, para cuidar dos pacientes, mas a gente também fez o lockdown como todo mundo. E se por um lado foi um desafio essa doença, por outro lado, a gente teve uma situação que foi talvez assim, uma revolução na medicina no sentido da velocidade que foi criado, não só a vacina, que é uma coisa que é um sucesso, é uma história de sucesso na medicina, porque essa vacina saiu em 1 ano, né? Menos de 1 ano a gente tinha isso aí.
E hoje você perguntou, como é que... Então teve essa questão de medo, a questão emocional pegou demais, eu acho que para todos, né? Então, o esgotamento emocional e tudo. Mas agora, eu acho que com a vacina, com todos aí já enxergando a evolução da doença, existe uma perspectiva mais favorável, mas não podemos deixar de descuidar ainda. Nós não temos ainda, nós precisamos não só de vacinar, reforçar a vacina, mas também usar a máscara, nos proteger, porque apesar dos números no Brasil estarem melhores agora, a gente está vendo em outros países que a gente está aprendendo, a história está acontecendo, a doença está acontecendo, a gente está aprendendo junto. Então a gente acaba copiando modelos. E o que está vindo de fora é que tanto o aumento de número de casos nos Estados Unidos, aumento de número de casos na Europa, com novas variantes. Então a gente tem que entender que é um processo de aprendizado e que a gente tem que respeitar aí a questão da máscara, dos cuidados, para a gente não se colocar em risco. E você verificou, fez um apontamento bem no início da pandemia, que parece que no começo estava todo mundo um pouco com medo de sair de casa para procurar um médico. Houve aí um certo descuido, eu nem sei se a palavra essa está correta, no que diz respeito àquele paciente de procurar o médico oncologista. Sim. Que ficou um pouco com medo, porque foi muito assustador no começo. Principalmente quando você teve aqui em Divinópolis a primeira morte, que foi uma médica, inclusive. Nós entrevistamos aqui o doutor Alair, e ele até fez aqui um relato muito emocionante ao vivo, né, contando todo o episódio. Assustou muita gente. Você verificou isso? Esse afastamento? Isso aí está registrado em estudos já, né? Houve um represamento do diagnóstico de câncer. Acho que a palavra correta é essa mesmo, né? As pessoas não saíam para fazer uma mamografia para diagnóstico precoce, não saíam para fazer uma colonoscopia, no sentido... Hoje, nesse dia, né, no dia 14, nessa terça-feira, eu atendi uma paciente, primeira consulta, e essa paciente ela teve um sangramento retal em janeiro de 2021, e por causa da pandemia, do Covid, do medo do Covid, ela só foi procurar o médico agora em outubro, em novembro. Então ela ficou aí com esse tempo aí até para procurar médico. Então, igual ela, tiveram vários casos e que estava sentindo alguma coisa e não foi. Pacientes com câncer que sentiu alguma coisa, não vou voltar, isso aí vai passar. Então, teve um diagnóstico mais tardio de uma lesão metastática, por exemplo. Então, não só houve um represamento do diagnóstico inicial, como também de uma possível recidiva. A gente viveu isso. E isso está relatado em estudos. E agora, os próximos meses e anos, isso vai aumentar o número de diagnósticos por causa disso, desse represamento. Não só aumentar o número, mas, infelizmente, diagnósticos mais tardios. Infelizmente. O paciente ele ficou com muito medo, né? E para onde que eu vou? Eu vou ou não vou? Fico em casa ou não fico? Houve muito medo. Para você que está ligando a TV Candidez agora, a gente está recebendo hoje com muito prazer a médica a doutora Aline Lauda Freitas Chaves. A gente já até contou um pouco da história do nome Lauda, né? Que é o sobrenome, né? Ela contou aqui com muita propriedade, né? Que foi ali uma sugestão, né? Ou não sei como dizer, do pai, né? Uma homenagem, né? Ao Nick Lauda, né? O grande campeão de Fórmula 1 aí. Você pode participar conosco. A gente está falando sobre a questão da prevenção e também dos novos tratamentos relacionados à questão do câncer. A grande pergunta nesse primeiro bloco, e eu quero fazer aqui para a doutora Aline Lauda, tem como prevenir o câncer, seja ele o câncer de pele ou qualquer outro tipo de câncer? Eu acho que esse é o grande questionamento que as pessoas sempre fazem. E eu vou responder diretamente, né? Tem como prevenir o câncer, sim. A maioria dos tumores tem câncer, tem como prevenir. Principalmente, vamos falar, quando a gente chama de prevenção, de evitar ter o câncer, o que a gente precisa de fazer? Não fumar, que eu acho que é o principal fator, mas também uma dieta, uma alimentação equilibrada e atividade física. Esses 3 fatores você evita ter câncer. Então, a dieta equilibrada, não fumar e atividade física, isso aí é os 3 principais fatores. Agora, a detecção precoce, que é o que a gente chama de prevenção secundária,
é o que a gente faz, por exemplo, com a mamografia. A mamografia não evita você de ter câncer de mama. A mamografia faz você detectar precocemente um câncer de mama. A mesma coisa com a colonoscopia, que é um exame que vê o intestino por dentro, e a colonoscopia ela serve para detecção precoce do câncer, e isso aí realmente é o que a gente quer, não ter câncer, e se tiver, fazer a detecção precoce. Então, a resposta, Samuel, tem como prevenir o câncer? Sim. Alimentação saudável, a gente pode falar isso aqui um pouco, e a questão da atividade física e não fumar. São os 3 principais fatores, de longe, que de prevenção. Qual que é o câncer mais incidente no Brasil? O câncer mais incidente de todos é o câncer de pele, que é o dezembro laranja, né? Vamos lembrar, dezembro laranja, mês de conscientização do câncer de pele. Mas quando a gente fala o câncer de pele, a maioria das vezes são tumores mais simples, que não tem impacto em termos de quimioterapia, radioterapia, então ele é operado e curado, mas tirando o câncer de pele, não melanoma, a gente tem no homem o câncer de próstata e na mulher o câncer de mama. Então, esses são os 2 tumores mais incidentes, no homem, próstata, e na mulher, mama. Bacana. Para você, então, que está acompanhando a TV Candidez, doutora Aline Lauda, ela que é da Dom Oncologia, está conosco hoje, nesse dia 14 de dezembro. Antes de a gente chamar o nosso primeiro intervalo, Túlio, por gentileza, aqui na Fechada, eu quero lembrar que nós teremos ainda mais 2 programas ainda em 2021, onde nós vamos abordar sobre essa questão da prevenção do câncer, né, de uma forma geral. Conversei hoje com o médico Dr. Carlos Henrique Souza de Jesus, ginecologista, que vai estar conosco na última terça-feira de dezembro, vai ser no dia 28. Antes de chamar o primeiro intervalo, nós estivemos hoje com a doutora Lorena Marcondes e ela tem uma curta gravação e uma curta mensagem aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. E eu vou conversar agora com a doutora Lorena Marcondes. Eu estou aqui na sua clínica, doutora Lorena, programa Amostra Grátis, muito boa noite. Eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo aqui no seu espaço. Como é que foi esse ano de 2021 para a doutora Lorena Marcondes? Boa noite. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que estão assistindo a Amostra Grátis da Saúde. Bom, gente, esse ano para mim foi um ano muito gratificante, não diferente de todos desde que eu iniciei na harmonização. E eu só tenho a agradecer a tantos pacientes novos e aos meus antigos também que estão comigo desde que eu comecei e são os meus pacientes fiéis, né, que eu falo sempre aqui na clínica, que formamos um time de pacientes. O que oferece hoje a clínica da doutora Lorena Marcondes para o telespectador que nos acompanha? Bom, gente, na harmonização o nosso foco são preenchedores, né? Então aqui na clínica tem os preenchedores semi-permanentes, os que são absorvíveis pelo nosso organismo. Temos também os fios, né, que promovem um lift facial, o efeito de tração no rosto. Ultraforma, que está aqui disponível todos os dias para vocês, meus pacientes. Tem tratamento para o corpo, né, preenchimento glúteo, preenchimento íntimo. É uma clínica bem diferenciada, com um protocolo intenso e rico em procedimentos que eu preciso avaliar e conhecer o meu paciente para indicar o melhor tratamento. Eu quero aproveitar aqui a presença da doutora Lorena Marcondes para a sua mensagem de final de ano de 2021. Gente, eu não poderia encerrar o ano de uma maneira melhor. Muito obrigada pelo reconhecimento e pelo carinho, tá, em mim. Que esse ano que se inicie, né, se chegando por aí, venha de uma maneira mais leve. Né? Não passamos por tantas coisas, né, Samuel? Foi um ano muito desafiador. E então eu desejo a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E a gente se vê em breve. Muito obrigado pela sua presença. E ao vivo, doutora Lorena Marcondes estará com a gente em 2022. Obrigado e boa noite. Obrigada. Um abraço para a doutora Lorena Marcondes. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa desta terça-feira, ao vivo aqui pela TV Candidez. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância.
Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Novembro chegou, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Lembramos que a prevenção é uma atitude de cuidado. Incentive as pessoas de seu convívio a se cuidarem. Não deixe para depois. Procure um médico. Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Rapidamente o Túlio vai colocar aí algumas imagens para a gente. Eu quero deixar mais uma vez aqui para você que acompanha o programa Mostra Grátis da Saúde que a construtora FK em Divinópolis está chegando com um novo propósito dentro da construção civil. O Oséias me confirmava que em breve vem aí um novo empreendimento no bairro Manuel Valinhas. Está sendo preparado com muito carinho, com muito tato, pela construtora FK. Aguardem, vem aí uma grande novidade no bairro Manuel Valinhas. Está sendo preparado também no bairro Serra Verde. Vamos ver se o Oséias nos dá mais informações desse mês. Antes de eu voltar com a nossa entrevistada dessa noite aqui no estúdio ao vivo da TV Candidez, uma dica de saúde importante. Nós conversamos rapidamente com a médica endocrinologista, doutora Cristiana Andrade. E o Túlio coloca agora esse curto bate-papo. E na dica de saúde do programa Mostra Grátis da Saúde da TV Candidez, hoje eu vou conversar com a médica endocrinologista, doutora Cristiana Andrade. Doutora Cristiana, programa Mostra Grátis, boa noite, prazer em recebê-la aqui. Boa noite, Samuel, boa noite a todos do programa Mostra Grátis. É um prazer falar com vocês, receber vocês aqui no consultório. Muito bem, para a gente começar esse nosso curto bate-papo, nessa dica de saúde do programa de hoje, o que é a tireoide? Como é que você pode explicar para o telespectador que nos acompanha nessa noite? Então, a tireoide é uma glândula pequena que se localiza aqui na base do pescoço,
mas que é uma glândula muito importante para o funcionamento do nosso corpo, porque ela regula diversos órgãos e também é muito importante para o funcionamento do nosso metabolismo. Então, é uma glândula pequena, mas muito importante. O que pode afetar a tireoide? Como é que você explica pra gente? Então, a gente pode ter algumas doenças, né, que acometem, que afetam a tireoide. A gente pode ter as alterações na produção hormonal da tireoide. E aí a gente vai ter o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. E a gente também pode ter os nódulos de tireoide e os cânceres de tireoide também, que podem acontecer. Já que você citou algumas dessas patologias, qual que é a diferença do hipotireoidismo para o hipertireoidismo? Como é que você explica pra gente? O hipotireoidismo e o hipertireoidismo os dois são disfunções na produção hormonal da tireoide. Então a tireoide ela produz os hormônios, o T3 e o T4, que vão regular, participar do funcionamento aí de todo o nosso metabolismo. E no hipotireoidismo ocorre uma diminuição na produção do hormônio tireoidiano. E aí vão surgir alguns sintomas, que são o cansaço, a fadiga também é muito comum, a paciente pode ter também queda de cabelo, unhas fracas, irregularidade menstrual, todos esses sintomas, oscilações de humor, todos esses sintomas, eles estão bem associados ao hipotireoidismo. Já no hipertireoidismo acontece o contrário, a gente vai ter um excesso de produção de hormônio tireoidiano. E aí os sintomas mais comuns do hipertireoidismo são irritabilidade, insônia, o paciente emagrece, tem uma perda de peso importante, o paciente pode ter também diarreia no hipertireoidismo, coração acelerado e até outras queixas também, mas essas são as mais comuns, as mais frequentes. Bom, diante de tantos sintomas que você colocou aqui agora pra gente no programa Nossa Grátis à Saúde, eu te faço a seguinte pergunta pra gente fechar essa sua participação. Quando é que o paciente deve lembrar que ele tem que procurar um médico endocrinologista? Então, toda vez que o paciente apresentar esses sintomas, tanto do hipo quanto do hipertireoidismo, né, lembrando aí que o hipotireoidismo é uma doença bem comum, ele deve procurar um endocrinologista. Se o paciente já sabe que tem alguma disfunção na tireoide, como se ele apresenta já o hiper ou hipotireoidismo, ou tem nódulos na tireoide, ele também deve manter o acompanhamento regular com o endocrinologista. E fechando, a gente recebe também muitos pacientes encaminhados por outros médicos, porque é comum que eles solicitem o exame da tireoide, o TSH, em exames de rotina no check-up. Então, se esses exames estiverem alterados, o colega ou outro médico também deve encaminhar para o endocrinologista. Doutora Cristiana, muito obrigado pela sua participação no programa Nossa Grátis. Muito obrigada pela oportunidade. Samuel, boa noite. Um abraço para a doutora Cristiana Andrade. De volta com a nossa entrevistada aqui ao vivo, doutora Aline Lauda, ela que é da Dom Oncologia. Agora há pouco a gente estava conversando aqui nos bastidores e falando da questão da Dom, né, que nasceu aqui em Divinópolis e que hoje está em Formiga, Itaúna, Pará de Minas, Ouro Preto, Belo Horizonte e Sete Lagoas. Além de Divinópolis, você está presente também em outras cidades. Na realidade, a missão da Dom, além de integrar o cuidado oncológico, né, integral, assim, entregar a melhor qualidade técnica humana, é estar próximo do paciente. Então, é importante, não só, porque acaba que tratamento oncológico, tratamento de câncer é pesado. Então, a nossa ideia, quando a gente sentou, né, os fundadores sentaram, vão tentar aproximar, porque tem aquela questão do interior, o interior, será que o interior tem uma boa medicina? E a gente queria quebrar isso, cidades pequenas como Itaúna, Formiga, Pará de Minas, a gente consegue fazer uma ótima medicina e com várias inovações, mesmo no interior, né? Você fala dessa questão aí de Divinópolis, do interior, mas você consegue ver que Divinópolis hoje é uma referência para muitas cidades aqui do entorno também, né? Divinópolis virou o polo, né? Então, e é interessante que quando a gente vai dar aula fora, seja eu, seja a Angélica, Mônica, qualquer um dos meninos, aí a gente coloca, de onde vocês são de Divinópolis, então a gente acaba colocando Divinópolis no mapa e Divinópolis realmente virou um polo de especialidade muito bacana, a estrutura hospitalar ficou muito boa também, né? Então, e nessas outras cidades menores que eu estou falando, por exemplo, Formiga, Pará de Minas, Itaúna, né, que é aqui da nossa região. Legal. Além de Divinópolis, você está em Formiga? Eu atendo em Formiga uma vez por semana, em Sete Lagoas uma vez por semana. E consegue dividir o tempo tranquilo assim? Tranquilo.
Vai atrapalhando na estrada, vai estudando, escrevendo, fazendo as aulas na estrada. Que legal. Bom, a gente tem aqui a doutora Aline Lauda, né? A gente tem aqui a doutora Angélica Nogueira Rodrigues, Isso. que são as duas fundadoras aqui da Dom Divinópolis, o doutor Leandro, né, Dani, que esteve aqui com a gente, a doutora Mônica, nós temos mais médicos também, não temos? Luciana. Doutora Luciana, ela é hematologista também ou não? Hematologista, né? Entrevistamos aqui também, foi a nutricionista de vocês, a Mirlaine, né, que foi uma simpatia aqui, foi justamente no meio da pandemia aqui. Aproveitar e agradecer mais uma vez aqui a grande profissional do marketing aqui da Dom Oncologia, a Dani Medeiros, né, que está sempre aqui acompanhando, né, com o seu equipamento. E a gente vê esse cuidado aqui, né, que os profissionais têm, eu acho que passa uma certa segurança, né? Demais. Eu já trabalhei... Fica nos bastidores ali. A gente já teve aqui em 3 assessorias, já tive a oportunidade de trabalhar em 3 assessorias e essa nossa profissão, né, Dani, ela não tem muito horário também não, né? Estou vendo aqui você com todo o seu equipamento, né? Que é marketing, que também faz fotos brilhantes também. Samuel, só acrescentando que a gente também tem a doutora Juliana, que é oncologista lá, então nós temos a Mônica, a Angélica e eu, e a Juliana, oncologista, e a Leandro e Luciana Emato. A Luciana eu não tive o prazer ainda de entrevistar e nem a Juliana. A gente espera em breve aqui contar com elas aqui também, né? Que bacana, que legal. Olha aqui, a gente está recebendo aqui muitas perguntas relacionadas a essa questão da prevenção do câncer. Olá, Samuel, boa noite. Sou a Alessandra aqui do bairro Sagrada Família. Estou ligadinha no programa Amostra Grátis, estou adorando aqui o tema. Gostaria de saber da doutora Aline Lauda por que alguns pacientes precisam de quimioterapia e outros de radioterapia. Qual que é a diferença entre esses dois procedimentos? Poderia explicar um pouco de cada um? Obrigado e parabéns. Olha, Alessandra, obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como é que a doutora Aline Lauda vai te responder. E Alessandra, ótima pergunta. Então, só para quem não sabe, o tratamento do câncer, ele tem um tripé, né? Vamos falar que ele tem 3 bases, que é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Hoje a gente tem uma 4ª base, que a gente tiver tempo a gente fala um pouquinho dela, que é a imunoterapia. Então, a cirurgia, você vai lá e tira o tumor. Então, por exemplo, você tem um tumor na mama, você vai lá e tira uma parte ali da mama onde que está o tumor. Então, você está tratando o local. A radioterapia, então, você faz ali aonde que estava o tumor, você operou, então aí geralmente você faz a radioterapia depois, então também é um tratamento local. Existe uma maca que você deita e uma máquina que irradia ali, eu brincava antigamente que é tipo um banho de luz, mas na realidade por partículas que você não vê, então não tem uma luz. Então, a radioterapia é para tratamento local, seja um paciente que operou, seja um paciente que tem um tumorzinho pequeno, por exemplo, na garganta, que você só faz a radioterapia. E a quimioterapia é um tratamento sistêmico. Então, geralmente, ela é venosa, ela é na veia, mas ela pode ser intramuscular, ela pode ser comprimido. Então, a quimioterapia, ela trata o organismo todo, não somente o local. Tá certo? A rádio, então, é um banho de luz, assim, vamos chamar dessa forma, e a quimioterapia é um soro, na maioria das vezes, que você dá, vai depender da situação. Às vezes você dá antes de fazer a cirurgia, às vezes você dá junto com a radioterapia, e algumas vezes você dá após a cirurgia, muitas vezes você dá após a cirurgia. E a quimioterapia a gente faz ela também no contexto quando o paciente, a doença recidiva, a doença volta, dá metástase. Então, teve um câncer de mama, deu metástase no pulmão, teve um câncer de intestino, deu metástase no fígado. Então, a quimioterapia você também faz ela no contexto da doença metastática. Aí, então, nós falamos do tripé, cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E, Samuel, se a gente tiver tempo, a gente pode falar da imuno também, que talvez é a maior inovação da oncologia dos últimos anos. Você pode explicar para a gente o que é a imunoterapia? A imunoterapia, ela é antiga, ela não é nova. Mas que ela foi desenvolvida mesmo, que chegou na prática clínica, não tem 10 anos, que chegou para a gente mesmo. Então, a imunoterapia, como é que você faz? O que é a imuno? A quimioterapia, quando você injeta a quimioterapia, essa quimioterapia vai no sangue, vai lá na célula tumoral e age na célula do tumor. Então, age lá na célula do tumor, a quimioterapia. E ela causa vários efeitos colaterais, porque além de agir na célula do tumor, ela age nas outras células. Por isso que algumas químios caem cabelo, algumas químios dão diarreia. Então, já a imunoterapia, ela também é venosa, na maioria das vezes, ela é na veia. Você injeta ela
E essa quimioterapia ela não age no tumor, essa imunoterapia ela não age no tumor, ela age no seu sistema imunológico, ativando o seu sistema imunológico a combater o tumor. Essa talvez seja aí a maior inovação dos últimos anos da oncologia, que há muitos tumores hoje a gente trata com imunoterapia. Só tem a dificuldade de acesso, que são tratamentos por ser muito inovadores, ainda muito caros, seja para qualquer contexto público, a gente muitas vezes, a maioria das vezes não tem no público, e nos próprios convênios muitas vezes a gente tem às vezes a gente pode ter alguma restrição, mas mais difícil mesmo é quando a gente está no público mesmo. Aqui, a Tânia está perguntando aqui, ela está aqui do centro da cidade, ela está perguntando, tanto a radioterapia quanto a quimioterapia podem ser feitos na clínica? A rádio não, Tânia, a rádio precisa de uma estrutura maior, então a químio sim. Né? A químio, hormônio, a imunoterapia, pode ser tudo feito lá na clínica. Já a radioterapia, lá a gente não tem o aparelho da rádio não, porque precisa de uma estrutura bem maior. A telespectador que não quis se identificar, ela pergunta sobre a questão e pede para você comentar sobre a questão da vacinação para evitar o HPV em meninas. Ainda está valendo esse tipo de prevenção, que é a vacina? Obrigado a você que mandou aqui a pergunta com um certo tom de comentário. Vamos ver como é que a doutora Aline Lauda responde, que tem uma ligação direta com câncer também. Excelente, pena que não identificou quem que é, mas assim, excelente pergunta também. HPV, vamos lembrar o que é o HPV. HPV é o vírus do papiloma humano. Tradicionalmente a gente lembra muito do câncer de colo de útero, quando você fala de HPV. Mas a gente sabe também que câncer de ânus, câncer de pênis está também relacionado ao HPV. E hoje, atualmente, nos últimos 5 anos, no Brasil, nos Estados Unidos, isso já tem uns 10 anos, alguns países europeus também, a gente está tendo uma epidemia de câncer de garganta relacionada ao HPV. Então, o HPV, esse vírus, ele causa câncer de colo de útero, câncer de vagina, câncer de pênis, câncer de ânus e câncer de garganta. E para prevenir o HPV, como ele é um vírus, a gente tem que tomar vacina. Assim como o coronavírus, a gente não toma vacina para prevenir, a gripe, a influenza, a gente não toma vacina, hepatite é vírus, a gente toma... E o HPV também. E essa vacina do HPV, ela é extremamente eficaz para todos os tipos de câncer, não apenas o câncer de colo de útero, mas ela evita a infecção pelo vírus. E quando você evita a infecção pelo vírus, você não tem infecção, então você não tem um tumor relacionado a ele. Para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. Tem no sistema público, nisso o Brasil sai muito na frente de fornecer a vacina gratuitamente contra o HPV e eu recomendo fortemente aqui hoje que todos os pais que estão nos ouvindo vacinem suas meninas, vacinem seus meninos, protejam eles. Eu acho que quando a gente pensa o que você quer deixar para o seu filho, deixa a saúde, deixa a educação e deixa também essa herança de ser vacinado, que isso aí eu acho que é importante. Evidentemente que um programa é muito curto para a gente abordar tudo isso, a questão quando a gente generaliza aqui, como nós estamos colocando esse tema de hoje, bem genérico, né? Prevenção do câncer e também de tratamentos, porque só o HPV dá um programa, se a gente for olhar bem. Você concorda comigo ou não? Dá, o HPV dá um super programa, porque a gente pode falar aí de vários tipos de câncer, não só de câncer, mas o HPV causa outras doenças também. Como leigo, né? eu vou te dizer, doutora Aline, que eu sempre ouvi falar, quando você fala da questão do câncer de pênis, né, e órgãos genitais, que o Nordeste, ele está no ranking dos casos, vamos colocar assim. Mas na região Sudeste, nós temos registro desse tipo de caso? Tem. Infelizmente, o câncer de pênis, que a maioria das vezes está relacionado ao HPV, mas infelizmente é um câncer que ele é um câncer quase que a gente pode chamar de social. Entendi. Pacientes muito simples, pacientes com pouco acesso à educação, com baixa higiene na região genital. Então, que tem relações sexuais sem proteção. Todos esses tumores que a gente falou estão relacionados de forma, seja o de ânus, seja o vaginal, o colo de útero, o próprio câncer de garganta, está relacionado aí com o ato sexual. Então, por isso que é importante a educação, de usar camisinha também, não só vacinar, mas usar camisinha, isso tudo é importante. Você é uma médica oncologista, isso. Né? Conforme a gente já falou aqui, não só hoje, mas também como nos outros programas. Você chega ali para você uma bandeja de vários casos
E você trata de todos os casos. A médica oncologista, ela não tem assim... Tem algum tipo, por exemplo, que a médica oncologista não trata? Evidentemente que nós estamos falando dos casos de câncer, evidentemente, né? Que é uma clínica especializada em câncer. Isso é uma pergunta super interessante, porque é o seguinte, a oncologia no Brasil, de uma forma geral, todo oncologista, ele trata todos os tipos de câncer, mas desde 2007, nós estamos falando aí de 15 anos, aqui em Divinópolis a gente já começou a tentar fazer uma subespecialização, assim. Então, por exemplo, a Mônica, ela é uma super especialista em câncer de pulmão. A Angélica é uma super especialista em câncer ginecológico. Minha subespecialidade é câncer de cabeça e pescoço, que envolve a garganta, a laringe, a boca, o lábio, que é essa região da tireoide, as glândulas salivares. Então, cada um, a gente tentou lá na DOM, então, subespecializar. Tem o Leandro, né? Que é o Leandro é hemato, o Leandro e a Luciana tratam leucemias, linfomas, mielomas, só eles tratam isso. E a gente subdivide alguns tumores, a gente não divide por causa da alta incidência, como, por exemplo, tumores gastrointestinal, tumores urológicos, tumores de mama, ainda a gente não divide, por causa que isso leva uma organização maior, mas a gente está caminhando para isso. Mas isso... Eu lembro que agora, se você for pensar em Minas mesmo, poucas pessoas estão trabalhando com subespecialidade ainda. Aqui em Divinópolis a gente já tem mais de 10 anos que a gente faz isso. Você considera isso como um avanço também? Muito avanço. A oncologia é muito difícil, Samuel. Assim, se você for tentar acompanhar tudo, para você ser um super médico, você tem que estudar demais todo dia. Muito mesmo. E aí você consegue ser muito bom em tudo, mas você consegue ser ótimo em pouca coisa. E eu fico pensando, né, porque as outras profissões, parece que você vai lá, faz a sua graduação, né, o jornalista, por exemplo, né, vai lá, a gente faz a graduação, pronto, às vezes um vai querer fazer uma pós-graduação e nosso dia a dia que vai colocando. Agora eu fico pensando um médico que tem uma carga de trabalho altíssima, uma dedicação muito grande. Aí eu faço uma pergunta, onde é que vai encaixar o tempo para continuar dando sequência no estudo? A minha pergunta, ela é pertinente ou não? É super pertinente, né? Assim, a gente brinca assim, a que hora que você estuda? De meia-noite às 6, né? E parece brincadeira, mas não é, né? Porque assim, que hora que você faz aula, que hora que você consegue ser presidente de grupo, igual a Angélica já foi presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, eu sou presidente do Grupo Brasileiro de Tumores de Cabeça e Pescoço. Então, essas outras atividades, seja atividade na diretoria das sociedades, essas outras atividades a gente faz final de semana, a gente faz à noite, e estudar, escrever artigo, escrever livro, pesquisar. A gente pesquisa muito também, não aqui em Divinópolis, mas a gente tem grupos de pesquisa fora daqui, fortes. Né? Você está falando em pesquisar e estudar, você chegou agora também de Salvador, junto com a doutora Angélica, num evento bacana. Você pode resumir para a gente como é que foi esse evento e que tipo de agregar ele vai trazer para a vida diária de vocês médicos aqui em Divinópolis? O evento, o Congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Semana Brasileira de Oncologia Clínica, é o maior evento que a gente tem. Ele era bianual, ele era a cada 2 anos. A partir de agora, ele vai ser anual. Então, ano que vem tem de novo, vai ser no Rio de Janeiro. Esse é o maior evento que a gente tem na oncologia do Brasil. E o que ele faz? Ele tem a maioria das vezes é um evento que são sessões educacionais, que você discute o que tem mais de novo, você traz palestrantes internacionais para falar sobre as grandes conquistas da oncologia, as inovações. Mas eu acho que existe uma questão também que a gente chama, que nesses eventos a gente consegue fazer as mesas redondas, discutir os grandes casos, discutir os casos difíceis e também fazer um networking, né? Que Guimarães Rosa falava, né? É junto dos bons que a gente fica melhor. Né? Então, quando você está perto dos bons e dos ótimos, seja nacional, seja internacional, que a gente consegue ficar um pouquinho melhor. Né? Então, são falas lá do Guimarães Rosa. Então, essa proximidade, ir para um congresso nacional, ir para um congresso internacional, a gente agrega conhecimento, a gente agrega aqueles insights que você tem que ter,
mas a gente também traz as pessoas para perto para ficar melhor. Mas você não acha também que os médicos, os outros também têm esse mesmo tipo de pensamento? Vou ficar Com perto da certeza. doutora Angélica, vou ficar perto da doutora Aline, trazer o que tem de positivo, a experiência que eles estão desenvolvendo lá em Divinópolis, não é verdade? Com não? certeza, mas são trocas muito boas, né? Eu falo muito isso, assim, a gente pode trocar tudo na vida, assim, e eu acredito muito nisso, assim, nessas energias positivas, não só na troca de conhecimento, mas nessa troca. O mundo a pandemia, voltando à primeira pergunta lá do primeiro bloco, uma das coisas difíceis da pandemia foi a baixa interação que a gente teve. Né? Isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está aí com 1,5 metro, 2 metros de distância, a gente não podia isso na pandemia sem máscara. Então, essa oportunidade de conversar de novo, de encontrar, isso aí eu senti muita falta, isso para mim foi muito pesado. Abraçar meus pacientes, eu adoro abraçar meus pacientes, isso aí foi pesado, realmente. Eu te perguntei aqui no início da questão da pandemia, né, porque a gente já contou um pouco aqui da história da doutora Aline Lauda. Ela é da região centro-oeste aqui do estado, ela é natural de Papagaios, é uma cidade, comparando com Divinópolis, relativamente uma cidade pequena, né? 15 mil habitantes. Né? Comparando aqui com Divinópolis. E você, eu imagino que deve ter ficado se isolado um pouco dos seus pais. Sim, eu fiquei bom tempo sem Papagaios, que é onde que eu tenho ainda muitos amigos, tenho minha família, meu pai, minha mãe. A minha avó faleceu durante a pandemia, né? Então, de Covid, né? Então, minha avó tinha 89 anos e faleceu. Então, eu fiquei bem tempo sem Papagaios por causa da pandemia, para proteger também, né, os nossos parentes, né? No início era tudo muito puxado antes da vacina, né? Era tudo muito pesado. Olha só, no próximo bloco, doutora Aline Lauda vai falar sobre a questão, estou recebendo aqui perguntas sobre a questão dos raios solares. Tem uma dúvida aqui tremenda, por que a partir de 10 horas da manhã não é recomendado o sol? E também ela vai falar aqui, tem perguntas relacionadas à questão do diabetes tipo 1, se pode vir a desencadear um câncer de pâncreas. É o nosso último e breve intervalo, daqui a pouquinho eu volto na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar.
no seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Novembro chegou, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Lembramos que a prevenção é uma atitude de cuidado. Incentive as pessoas de seu convívio a se cuidarem. Não deixe para depois. Procure um médico. Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira. Você pode participar do programa Mostra Grátis da Saúde de hoje. Eu estou recebendo com muito prazer a presença da médica oncologista, a doutora Aline Lauda. Estamos falando sobre a questão da prevenção e de tratamento relacionado ao câncer. Antes de voltar com a entrevista com ela, eu estive hoje com o médico Dr. Alair Rodrigues de Araújo Júnior, no seu novo espaço. Não é aqui uma entrevista, é uma curta chamada para o próximo programa na sua Dica de Saúde. É bem curta, olha só. E para você que acompanha o programa Mostra Grátis da Saúde, na próxima terça-feira eu vou ter o prazer de trazer aqui, numa curta e objetiva gravação, no quadro Dica de Saúde, a presença do oftalmologista Dr. Alair Rodrigues de Araújo Júnior. Estamos aqui no seu novo espaço na Clínica Ocular. Dr. Alair, programa Mostra Grátis, boa noite. Vai ser uma dica importante, concorda? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite aos amigos do Mostra Grátis. As coisas objetivas que podem ajudar a população de alguma forma sempre são bem-vindas, né? Então essas dicas de saúde que a Mostra Grátis proporciona para a gente, elas têm um diferencial importante. Terça-feira a gente vai estar lá. Até lá! Um abraço e muito boa sorte para o Alair nesse novo espaço. Ele esteve aqui e revelou aqui em primeira mão no programa Mostra Grátis da Saúde e que ficou, na verdade, um espetáculo. Estou de volta aqui com a médica, a doutora Aline Lauda, ao vivo nessa terça-feira. Doutora Aline, tem muitas perguntas aqui. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria de saber, quem tem diabetes tipo 1 pode ter câncer de pâncreas? E sobre a insulina, ela causa alguma coisa no organismo com o passar do tempo? Muito obrigado, Paula, do bairro Bom Pastor. Ô, Paula, obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como é que a doutora Aline vai te ajudar. Não é uma consulta, mas é uma dica importantíssima para o telespectador. Ei, Paula, na realidade, alguns estudos com diabetes são um pouco controversos, mas o que a gente sabe do diabetes é que a questão que é a resistência à insulina, né? Então, existe essa questão da resistência à insulina e aumento do açúcar do sangue. Então, sim, alguns estudos mostram que quem tem diabetes pode aumentar, sim, o risco de alguns tipos de câncer, pâncreas, igual você falou, fígado, vias biliares, intestino, mas isso assim, em termos populacional. O importante é fazer o controle adequado da glicemia, principalmente, para diminuir o nível de açúcar do sangue, como você sabe, e realmente fazendo esse controle e as prevenções adequadas, essa chance é muito pequena. A telespectadora também que não se identificou, não tem problema, né? Às vezes a pessoa não gosta de se identificar, mas ela pergunta sobre a questão dos raios solares. Por que não podemos tomar sol a partir de 10 horas da manhã? Até 4 horas da tarde, por exemplo? Obrigado, vamos ver como é que a doutora Aline vai te responder, já que a gente está na questão do dezembro também, que é o dezembro laranja. Ótima pergunta. A questão do horário é muito mais relacionada à questão da incidência dos raios solares, de queimadura realmente, né? Da exposição solar. Existem até alguns aplicativos nos celulares mais novos que mostram qual que é a taxa de exposição a raios ultravioletas no horário
Então, se você abrir agora um aplicativo do seu celular, aquele aplicativo, por exemplo, no iPhone é o Tempo, você vai lá e olha assim, taxa de exposição a raios ultravioletas, que está lá embaixo à direita, então aí você vai ver que agora a taxa é 0 aqui no Brasil, porque é à noite. Mas aí, quando você olha a partir de 10 horas da manhã, a partir de 9, na realidade, você já aumenta a taxa de exposição aos raios solares, aos raios ultravioletas, aumenta a chance de queimar a pele, aumenta a chance de ter câncer de pele. Não só, vão lembrar, o sol é muito importante para a saúde, mas ele causa o câncer de pele, ele causa o câncer de lábio, então tem que usar protetor solar na pele e no lábio também. Doutora Aline, praticamente 100% dos médicos que passam aqui pelo programa, né, e outras entrevistas também que a gente acompanha, sempre gostam de dizer que atividade física, você também compactou dessa ideia que a atividade física ela pode ajudar a prevenir o aparecimento de câncer? Claro, sim, a resposta é sim, porque eu quero elaborar essa resposta melhor. Não só para prevenir o câncer, atividade física, mas para quem já teve câncer, todos os meus pacientes sabem disso. Eu pergunto todo paciente que chega lá que já teve câncer, Samuel, fala assim, e atividade física, como é que tá? Porque tem muito estudo já falando que o controle do câncer, a atividade física aumenta muito a taxa de controle, diminui o risco da doença voltar. Então, a atividade física previne câncer? Sim, previne. E aí, se você teve câncer, a atividade física, ela diminui o risco da sua doença voltar. E qual que é a atividade física? A gente está falando aí de 150, a Organização Mundial de Saúde preconiza 150 minutos por semana de uma atividade mais aeróbica, como uma caminhada, como uma corrida, uma natação, né? Não é o pilates, assim, é atividade física? É uma atividade física, mas precisa também de associar uma caminhada aí para aumentar ali a questão do metabolismo também. Que legal. Você está falando que são 150 minutos por semana? Minutos por semana. Aí se você for pensar, dividir, 30 minutos por dia, né? Muito pouquinho, né? Então, assim... Então, vamos lá. Domingo passado, eu fiz aí a volta internacional da Pampulha. Que bom. Eu gastei 18 quilômetros, né? Mas eu fui bem tranquilo, eu gastei perto de 120 minutos. Então, estou devendo mais um pouco aí. Mas é muito legal a atividade física, né? Eu corri lá domingo, né? Nós tivemos lá, Dani, perto de 17 mil pessoas na volta internacional da Pampulha. Ele estava lá, ele correu? Olha, eu vi algumas pessoas de Divinópolis, mas eu não o vi lá. Eu vejo ele muito ali na Pitangui. Eu vejo ele muito na Pitangui treinando. Que legal, foi uma corrida muito boa. Não, mas sensacional. Eu faço diariamente às 5 da manhã. Olha que legal. Segunda a sexta. Drauzio Varela, ele fala no livro dele, né, que a atividade física, na opinião dele, o efeito dela para a mente ela é maior do que para o organismo no geral, porque ele acha que é até um pouco coadjuvante, que ele acha que o efeito para a mente é muito positivo. Doutora Aline, olha só a dúvida agora do José Raimundo, do bairro Santa Lúcia. Samuel, boa noite, parabéns pelo programa. A questão genética exige uma atenção especial quando se diz na questão da prevenção do câncer? Só fez isso. José Raimundo, vamos lá esclarecer uma questão. A questão genética, primeiro, o câncer é uma doença genética. O câncer é uma doença do gene. É lá na alteração da célulazinha, então todo câncer é uma doença genética. Mas nem todo câncer é uma doença familiar. A gente sabe que em torno de 15% dos tumores, dos cânceres, são familiar. Então, a sua pergunta, a questão genética é 100% dos tumores é genético, tem a origem dele é no gene, mas nem todo câncer é familiar, que é a questão de hereditariedade, então em torno de 15%. E aí é importantíssimo avaliar principalmente os parentes de primeiro grau. Então, se você teve um parente com câncer de intestino, outro parente com câncer de intestino, então aí você já entra em alguns critérios de maior risco e tem que fazer um teste genético. É importante só, vou deixar isso, na DON a gente tem um grupo de genética, né, de câncer hereditário, que muitas vezes vai ter que ir lá na clínica só por quando tem câncer. Não, a gente tem um grupo lá, que é a Juliana, que atende, que faz as consultas, que a gente tem apoio de uma geneticista também,
Então, claro, então a genética, a questão familiar, ela é muito importante. 15% dos tumores estão relacionados com a história familiar positiva. O Túlio está me avisando aqui, a gente já está caminhando para o final do programa. Eu quero deixar aqui o Instagram da doutora Aline Lauda, é @Aline Lauda, é isso? Isso. Não tem o DRA não, é só @Aline Lauda. @Aline Lauda. Bacana. O telefone, agora há pouco eu recebi aqui uma mensagem pedindo aqui para confirmar o telefone aqui, da Dom, é o 3212-7686. Ô Dani, você quer falar para a gente aí, eu já falei em outras oportunidades, a questão do Instagram da Dom, você tem aí? É @DomOncologia. @DomOncologia, legal. Eu quero aqui agradecer a presença da Dani Medeiros, essa grande profissional do marketing que cuida aqui da Dom Oncologia, mais uma vez presente acompanhando aqui. Ela esteve aqui acompanhando o doutor Leandro, esteve aqui acompanhando também a doutora Angélica, a Mônica e agora também a doutora Aline Lauda. Eu queria pedir à doutora Aline Lauda, nesse final de programa que nós estamos apresentando agora, nesse dezembro laranja, onde a gente lembra tanto da questão da prevenção, qual é a mensagem final da médica nessa entrevista de hoje? O que é que de mais importante ela gostaria de deixar marcado para o telespectador que nos acompanha ao vivo nessa terça-feira? A mensagem é: se cuide. Né? Câncer é uma doença curável, na maioria dos casos, e quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Tá? Se você teve um diagnóstico, não assuste, eu acho que o mais importante é você ser tratado, cuidado e não tenha medo. Existia um preconceito com a palavra câncer, né? E hoje a gente sabe que a maioria dos tumores são curáveis. E se previna, né? Então, faça atividade física, não fume, beba com moderação, faça uma alimentação saudável, rica em verdura e fruta e carboidratos integrais. Eu acho que use protetor solar, não tome sol em horários de pico. Então, eu acho que essa é a mensagem. E lembrar que a gente ainda está em pandemia. Cuide da sua saúde, cuide das pessoas que você gosta, use máscara. Ainda a gente não tem, no Brasil, não está liberado para a gente ficar sem máscara. E os países que liberaram ainda estão sofrendo, deram um passo para trás agora. Então, vamos nos cuidar e viver bem, cuidar do corpo e da mente. Você acha que a máscara ela deve permanecer por um bom tempo ainda, na sua opinião, como médica? Sim, sem dúvida. Eu não poderia deixar de desejar Feliz Natal e que 2022 seja um ano mais leve, seja um ano de paz, sabedoria e muitas bênçãos para todos nós. Muita gente pode estar estranhando, né? Mas a médica já está desejando um Feliz Natal. Nós estamos exatamente a 10 dias do Natal. 10 dias do Natal. Né? E é um bom momento mesmo. Agora há pouco a doutora Lorena Marcondes, da Harmonização Facial, também que deixou sua mensagem. Importante isso aí. Eu acho que você está deixando aqui uma mensagem sua e de todos os seus colegas também, vamos dizer assim, né? Com certeza, estou deixando não só dos colegas, mas de todos os colaboradores da Dom, né? A Dom tem não só a equipe médica, mas uma equipe de enfermagem, de farmácia, do administrativo, todo mundo muito focado no acolhimento porque é isso, né, Samuel? Nós somos muito frágeis e quando a gente está doente, aí a fragilidade fica muito mais exacerbada. Então não basta apenas você ser tecnicamente muito bom ou ótimo, você tem que acolher, você tem que entender o momento. E é para isso que a gente existe. E o médico tendo essa visão, ele é muito importante. Ela fez aqui um resumo muito importantíssimo, né? Porque quando o paciente chega, ele chega um pouco debilitado. E ele quer ser abraçado, você pode ter certeza disso. Ele quer ser acolhido, né? Com certeza. Bem atendido, né? Não só com a competência, mas também do lado humano também. Obrigado, doutora Aline. De nada. Eu lembro a todos que a reprise do programa você vai acompanhar no sábado, a partir de 1h, na nossa reprise. Ao vivo é toda terça e é ao vivo aqui na TV Candidez. Para você uma boa noite, doutora Aline, e até a próxima, pessoal. Se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento: Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.